Agora eu quero falar sobre a virtude 2 dos 5%, que é a disciplina. O que é disciplina? A disciplina é a arte de enfrentar voluntariamente as nossas adversidades. E essa é uma virtude extraordinária, porque quando enfrentamos a adversidade, esse enfrentamento por si só desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado completamente adormecidas. E qualquer pessoa que deseja alcançar sucesso, riqueza e prosperidade precisa estar motivada a sempre experimentar coisas novas, a questionar-se, a buscar novos desafios, a analisar os seus desempenhos nesses desafios, a buscar novas experiências e ajustar o seu desempenho ao longo dessas experiências. E sucesso tem muito a ver com a disponibilidade para correr riscos e cometer erros. O que muitos não percebem é que quando você tem um propósito, uma meta, um objetivo, o trajeto do caminho entre onde você está e onde você quer chegar, esse é o local onde você desenvolverá as forças necessárias para percorrer o próprio caminho. E é isso que se chama disciplina, isso é, manter-se no caminho apesar das diversidades, ou melhor, apesar das adversidades. E quanto mais desafios, melhor, porque maior será a força que você irá desenvolver. Estranhamente, muitas pessoas não percebem esse benefício que vem com a disciplina de constantemente enfrentar as adversidades. Elas querem o sucesso, mas elas cometem o erro de correr das adversidades, de fugir dos desafios. Elas não entendem que uma vez que enfrentamos um problema com disciplina, com determinação e o resolvemos, nossas forças aumentam e nosso poder de enfrentamento será maior na próxima vez que tivermos um obstáculo diante de nós. Toda zona de conflito, quando administrada de maneira correta, nos transforma e acaba nos engrandecendo. Uma derrota temporária, por exemplo, ou uma experiência negativa, se monitorada de maneira correta, pode nos lançar a alturas que nem mesmo somos capazes hoje de imaginar. E geralmente nós temos a impressão de que pessoas bem-sucedidas, na verdade, não têm problemas ou adversidades. E posso te garantir, pensar assim é uma grande bobagem. Pessoas de sucesso, 5%, eles lidam com os mesmos problemas que qualquer outra pessoa lá dos 95%. O que faz com as pessoas que estão no topo, nos 5%, se deem bem, enquanto as outras fracassam, é a maneira como elas pensam e agem em relação a esses problemas. E a diferença está numa única coisa. Os 5% têm disciplina e enfrentam suas adversidades e seus problemas, enquanto que as pessoas que fracassam fogem deles. E é importante perceber que a maioria das adversidades que aparentemente nos impactam negativamente, que nos mantêm longe do sucesso, não são grandes obstáculos, mas pequenas escolhas que surgem ao longo do caminho e que aos poucos nos desviam completamente do curso do sucesso. Veja, por exemplo, os fatores que nós vimos até aqui ao longo desse curso A Ciência do Sucesso. Ações como descobrir o seu talento natural, definir um propósito sobre esse talento, viver com uma atitude mental positiva, não pensamento positivo, mas o foco positivo da atenção, a gratidão diante da vida, desenvolver uma mente mestra em torno do seu propósito, trabalhar e nutrir sua autoestima e sua autoconfiança. Todas
todas essas coisas são escolhas que, na verdade, a maioria das pessoas nunca faz. Elas ficam enrolando e fogem dessas escolhas. Elas evitam essas escolhas durante a vida inteira. Por quê? Porque fazer essas escolhas exige disciplina, exige uma tremenda força de vontade. Enquanto que, por outro lado, é perfeitamente possível viver uma vida mediana, medíocre ou até talvez razoável, sem nunca fazer esse esforço, sem nunca desenvolver essa disciplina. Mas nós nunca iremos viver uma vida plena, grandiosa, repleta de sentido, se não desenvolvermos a disciplina necessária para rompermos esse ciclo de comodidade. E o problema é que no início, as consequências e o impacto dessas escolhas, elas são quase imperceptíveis. E além disso, muitas vezes completamente aceitáveis. Tipo, eu não sei qual é meu talento natural, eu não sei qual é minha paixão, eu não consigo definir um propósito. Você vai pensando assim e a vida passa. Normal. Mas a longo prazo, o fato de você nunca fazer essas escolhas cria um abismo nos resultados entre você e as pessoas que fazem essas escolhas e trabalham sobre elas. É isso que separa os 5% dos outros 95%. Então faça isso, porque quando visto em perspectiva, fazer tudo o que estamos fazendo aqui, fazê-lo de forma prática, faz uma diferença monstruosa. Então, o que eu aprendi ao longo dos meus estudos e das minhas pesquisas, principalmente do meu trabalho de campo com pessoas, é que quando você observa a ação das pessoas diante de uma adversidade, diante de um desafio que exige disciplina, o que vemos basicamente é que elas se dividem em dois grupos distintos, diferenciados pelo seu tipo de ação. Algumas enfrentam as pressões com disciplina, com coragem e persistência. Elas insistem, persistem em seu propósito e quando a adversidade aparece, elas reforçam e reafirmam sua guarda, inclusive tentando incansáveis alternativas até atingir o resultado desejado. Essas pessoas encaram os desafios até resolvê-los e com isso elas provocam experiências transformadoras e radicais na sua visão de mundo e na sua forma de viver. Esse enfrentamento por si só eleva os níveis de crescimento espiritual, desperta potenciais inconscientes como sabedoria, a própria paixão, o entusiasmo e também ativa outras habilidades inatas que muitas vezes estão escondidas em nós. Elas veem tudo como uma chance para crescer, uma chance para mudar e percebem suas experiências como uma oportunidade natural de crescimento. Para essas pessoas, espero que você seja assim também, cada desafio é uma oportunidade de aprender, de expandir e evoluir. Essas pessoas, elas são governadas pelo eu positivo que vive num constante estado de gratidão, cheias de fé em si mesmas e no universo. E aí, lógico, tem as outras, que fazem parte do segundo grupo, e que na verdade são a grande maioria, os 95%. E essas são as pessoas que fogem das pressões, dos desafios, das adversidades e dos problemas. Na maioria das vezes elas nem sequer sabem que estão fugindo. Elas usam a razão para inventar desculpas ou explicações consistentes e aceitáveis para explicar a si e aos outros por que não estão fazendo o que deveriam. Pense, por exemplo, as explicações e as desculpas que criamos para não seguir uma dieta, por exemplo, para não ir à academia, para não ler um livro, para não fazer um curso e para não romper a zona de conforto. Quando nós não conseguimos alcançar o que queríamos, é estranho, mas muitas vezes nós acusamos as circunstâncias. Quando não atingimos um intento,
nos sentimos tentados até a denegrir esse intento, na tentativa de justificar nossa falta de esforço ou a falta de disciplina. Em todos esses casos, nossas ações são limitadas pela nossa própria atitude. E com o tempo, nós nos tornamos vítimas dessas circunstâncias. E nós nos tornamos escravos das causas externas sobre as quais acreditamos não ter controle. Então, essas pessoas, os 95%, se tornam muitas vezes verdadeiros poços de criticismo, de reclamações, de justificativas e, lógico, da própria inércia. Governadas pelo eu negativo, elas se tornam fontes de energia negativa. E essa energia negativa conduz elas para a preguiça e até para a ingratidão. Na verdade, elas são escravas das limitações que elas mesmas criam com seu pensamento. Então, basicamente, sobre a virtude da disciplina, é isso. É você ter a disciplina de enfrentar as suas adversidades e, ao mesmo tempo, aproveitar os desafios, os obstáculos e as adversidades para desenvolver a força necessária para chegar onde você quer chegar, que é, lógico, os 5%. Então, aplique isso na sua vida que os resultados vão aparecer quase que imediatamente.